Oi gente, eu sou Jaciane Joyce e agora você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a chegada de Recife depois da internação de Gabriel e de como tudo aconteceu. Vem comigo! Oi gente, então, hoje eu vou falar sobre a saída do hospital depois de 22 dias de internação. Gabriel então ganhou alta e a gente saiu do hospital. E foi um momento de muita gratidão, mas também de muito medo pelo novo que a gente iria enfrentar. Eu já sabia que não seria fácil, mesmo com tanto medo, a gente conseguiu manter a glicemia lá estável durante todo o dia, com a dose certinha de insulina, e então pôde sair e eu em casa farei o tratamento dele com as insulinas. Na época ele usava MPH irregular e a gente passou lá, saiu no finalzinho da tarde, então a gente ainda dormiu na casa da tia do meu esposo. E eu lembro como hoje, eu tenho até essa foto aqui que foi de casa com ele na varanda. E assim, a gente tava muito alegre, mas eu não dormi essa noite, porque uma mistura de alegria e medo tomou conta de mim. E a gente viajou então, lá de Recife pra cá, pra minha cidade, que é Garanhuns. E toda a viagem eu tava com tanto medo que eu tive uma enxaqueca, minha gente, que vocês não têm noção. Eu vim o caminho todo mal. Eu acho que eu foquei tanto no como iria ser cuidar dele, de uma criança diabética, sem saber quase nada. Então eu vinha com muito medo, mas isso aí foi diminuindo ao longo dos dias. Então a gente chegou e eu lembro que estava todo mundo esperando por Gabriel e foi uma alegria muito grande. Essa é a primeira foto dele em casa. Vê que menino lindo. Aqui, muito bem. A gente teve muito medo e muitas alegrias tudo junto. E no começo eu sabia que não seria fácil e realmente não foi. Porque como a gente não tinha muita informação, a única coisa que nos disseram, olha, você vai tomar essa dose de insulina e vai alimentá-lo de 3 em 3 horas. Você não poderá dar certos tipos de alimento e tinha uma listinha do que ele podia e não podia comer. Então a gente tentava fazer ali da melhor forma, só que ele teve a primeira hipo muito grave dele. Eu lembro que na época foi 26, se eu não me engano, e eu não sabia o que fazer, me tremia toda, eu queria chorar, e era aquele nervoso, aquela confusão, e eu não sabia de nada, e pedia força a Deus, e enlouquecia todo mundo. Os primeiros dias foram bem difíceis, porque a gente não sabia, corria, dava garapa, esperava, dava uma bolacha, e foi aquele tormento. Até que um certo dia, num sábado, a gente foi dormir no sítio da minha mãe. E chegando lá, tava todo mundo feliz, conversando. E eu lembro que tava todo mundo bem. De repente, Gabriel paralisou e começou a virar os olhinhos e todo mundo entrou em desespero. Eu lembro que tava meus irmãos, minha cunhada, meu pai, todo mundo ficou desesperado, sem saber o que fazer. E eu só gritava. Quando a gente mediu outra hipo, tava bem baixinho, tava 36. E foi aquele desespero. Cada hipo que ele tinha era um desespero, porque eu não saí de verdade preparada do hospital, era tudo muito novo para mim. Isso foi no sábado. No domingo, ele começou a ter várias hipos, e hipo é quando a glicemia cai. O normal é que ela esteja entre 70 e 110, né? O limite normal. Mas aí caía e ficava muito baixo e ele, tipo, perdia um pouquinho da consciência e a gente ficava muito nervoso. No domingo, eu lembro que todo mundo foi almoçar porque foi a chegada de Gabriel, veio minha sogra, meu sogro, meu cunhado, todo mundo, já estavam meus irmãos e todo mundo, e teve um almoço. E dessas hipos que ele teve, ele começou a ter uma diarreia muito forte. E eu lembro que eu não sabia o que fazer, porque ele não conseguia comer e só baixando a glicemia, eu já estava desesperada. Aí então eu lembrei, eita, vou ligar para aquele médico que me atendeu. E para o meu desgosto, ou até é coisa que Deus livra mesmo, quando eu liguei para aquele médico, ele disse que não teria o que fazer porque era a folga dele e que se eu tivesse realmente precisando, levasse o menino na segunda-feira. E daí eu não podia esperar porque meu filho estava passando muito mal. Então a gente foi para o hospital, para o Monte Sinai aqui de Garanhuns, e quando chegou uma criança lá diabética, por sorte estava um endócrino, que é o segundo anjo que Jesus enviou para a vida de Gabriel, onde ele prontamente correu para a parte lá das crianças e prestou toda a assistência pra gente. Meu Deus, de uma forma que vocês... Meu Deus, as coisas de Deus, elas não têm explicação. Eu lá sofrendo, ele tendo hipo, diarreia e passando mal. E ele foi lá e disse, olha,
Olha, primeira coisa que a gente vai fazer é trocar essa insulina, porque ele tomava a NPH irregular, que era na seringa, um pouquinho, incomodava um pouquinho. Ele disse, olha, tem uma insulina mais moderna, que é numa canetinha, agulha menor. Pedi pro meu esposo ir em certa farmácia aqui da cidade, vá lá, fale com fulano, pega essa primeira insulina, traga para o hospital. A partir de hoje a gente vai mudar e você vai ver que vai melhorar. Ele ficou, mas não sei se foi 2 ou foi 3 dias internados, até melhorar a diarreia, e a gente conseguir controlar em casa direito às glicemias dele, né? E esse médico foi um anjo, esse médico é o Dr. Rodrigo, que acompanha Gabriel até hoje. E eu sempre digo, todas as vezes que Gabriel precisa, Deus coloca ele no lugar certo e na hora certa. E ele, de uma forma muito acolhedora, teve empatia, se prostou lá para atender prontamente. Ele estava de folga, depois foi lá no hospital e viu Gabriel, então ele foi um anjo que o Senhor enviou. Aí a gente teve alta, foi para casa e começaram os cuidados com Gabriel, né? Com 15 dias a gente, 15 dias não, com 8 dias a gente foi pro hospital que o Dr. Rodrigo trabalhava e ele mais uma vez nos orientou e eu fui adquirindo confiança e vendo que eu sim consegui, que eu conseguiria cuidar dele, que eu era sim capaz de cuidar do meu filho diabético, mesmo sendo um bebezinho. Eu adquiri confiança e fui perdendo medo. Eu sabia que a missão que o Senhor tinha me dado era para cuidar daquele príncipe, daquele docinho maravilhoso. E graças a Deus, Dr. Rodrigo apareceu na nossa vida e foi de verdade uma das coisas assim de maior importância para começar a dar certo o nosso tratamento. E sobre aquele médico, eu nunca mais voltei para o consultório dele. E quando ouço falar, eu deixo quietinho, eu peço só que Deus abençoe e que ele seja um pouquinho mais humano com novos pacientes que possam aparecer para ele. E é isso, no próximo vídeo eu estou preparando para vocês como foram os primeiros meses com a diabetes de Gabriel e como foi essa adaptação em casa de alimentação, já que era tudo novo. Aqui foi a parte que eu comecei a cuidar e comecei a entender um pouquinho o tratamento. Mais na frente vocês vão conhecendo um pouco mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por ter assistido aqui. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu joinha e compartilhar com quem você conhece, que é mãe, que é DM1 ou que é mamãe pâncreas como eu. Beijo, gente. Deus abençoe.